Olá, queridos, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso. Hoje nós vamos fazer quibe assado e quibe frito. Vamos fazer os dois juntos na mesma aula, porque eles são feitos com a mesma massa, tá bom? Só o modo ali de preparar que é diferente. Então, vamos começar fazendo o recheio que vai usar tanto no quibe assado quanto no quibe frito. Por que nós fazemos ele primeiro? Porque ele precisa estar frio para ser utilizado, tá ok? Vamos começar então. Para começar nosso recheio, então, já temos aqui cebola, cebolinha, carne, o tempero sírio, sal e azeite. Então, nós vamos começar refogando essa cebola. Azeite. Estou usando fogo alto aqui, porque a gente quer só dar uma murchada nela, tá bom? Então, vamos lá com a cebola. Assim que ela murchar e começar a dar uma douradinha, a gente acrescenta a carne, os temperos e por último a cebolinha, ok? Cebola já fritinha, agora a gente vai entrar então com a carne moída. Essa carne que eu tô usando é a mesma que eu vou usar para fazer o quibe, tá bom? Coxão mole ou patinho. É uma carne mais limpinha, para você não correr o risco de ter nervos, né, quando estiver comendo, ok? Aqui eu abaixo um pouco o fogo. E já coloco, então, o tempero sírio e sal. Refogar bem essa carne, então. E assim que ela estiver refogadinha, a gente entra então com a cebolinha. A carne já sequinha, nós vamos colocar a cebolinha então. A cebolinha não precisa ficar muito tempo no fogo, ok? É só misturar e já podemos desligar o fogo então. Prontinho. O importante no recheio é que ele fique sequinho, gente, nada de água, tá bom? Porque senão ele vai umedecer a massa e o quibe não fecha. E se por acaso fechar enquanto estiver frio, quando você for fritar, ele vai abrir, tá bom? O que a gente faz agora? Reserva até que isso esfrie. Enquanto ele esfria, então, vamos fazer a massa do nosso quibe. Agora, então, vamos fazer a massa do quibe. Duas coisas muito importantes. Primeiro, você deve pesar o trigo depois que ele já estiver úmido, senão vai dar diferença lá na hora de fazer a receita, tá bom? Então, você umedece o trigo primeiro, como nós já aprendemos lá atrás, e depois você vai pesar tudo. E é importante, como eu falei, ter a balança, para que você tenha uma receita bem precisa, tá certo? A receita tem a medida certinha lá na receita escrita. Outra coisa importante, se você tiver dúvida se a sua cebola é pequena ou grande, use menos. A cebola faz a massa perder totalmente o ponto dela. Ela vai ficar mole e você não consegue depois modelar. E na hora de fritar também pode abrir, tá bom? Então, cebola é um tempero, não precisa muito. Lá na receita escrita você tem a quantidade, mas eu não preciso te dar exatamente quantos gramas são de cebola, tá bom? Use pouco, não use muito. Então, o que nós vamos fazer? Primeira coisa, a gente vai colocar aqui nessa vasilha, ó, pesada, a carne e o trigo. Se vocês perceberem lá na receita escrita, vocês vão ver que é exatamente 50% e 50%, exatamente o mesmo peso. Se você vai fazer meio quilo, 250 de carne, 250 de trigo. Se você vai fazer 10 quilos de quibe, você vai pesar 5 quilos de trigo e 5 quilos de carne. Sempre a mesma quantidade, tá bom? Então, eu tô pesando aqui, ó. Já tenho, eu tô fazendo aqui 500 gramas. Já tenho, então, minha quantidade, tá bom? Ok, o importante é isso aqui. Aí, colocamos, então, o tempero e sal. Agora, no processador, nós vamos começar batendo a cebola,
a hortelã. Vamos bater rapidinho aqui, então. Prontinho. Essa mistura dos temperos, a gente vai colocar aqui na bacia onde a gente está misturando toda a massa. Agora, então, eu misturo tudo para que fique mais fácil de colocar no processador. Não se esqueçam, né? Mãos sempre limpas, se você não gosta de usar luva. Ops, derrubei. Muito bem. Aqui já tá bem misturadinho, bem apertado. Agora, então, nós vamos voltar pro processador. Essa quantidade de meio quilo cabe de uma vez aqui. Então, vamos colocar tudo aqui. Fechamos o processador. Eu vou dar uma limpadinha aqui na mesa para explicar uma coisa. Eu sei que a massa já está bem batida. Eu vou colocar a câmera bem de pertinho para vocês verem que vai formar uma bola no processador e ela vai ficar girando. Tá bom? É bem rápido. Eu vou colocar bem pertinho para vocês verem. É nesse momento que você sabe que já está bem batido. Tá ok? Vamos ver então. Voltamos então aqui para a bacia, para a gente começar então a modelar nossos quibes. Vamos começar então a se divertir fazendo quibe agora. Então, para montar nosso quibe frito, eu vou pesar aqui 100 gramas da massa. 100 gramas certinho, certo? Agora, com a mão molhada, molhe sempre a mão. Nós vamos fazer primeiro uma bolinha. E agora eu vou abrir aqui dentro o lugar onde nós vamos colocar o recheio, certo? Não deixe o fundo muito fino, afine mais as laterais. Aqui então eu venho com uma colher do recheio. Lembrem-se que ele deve estar sequinho, né? Não pode ter água. E aqui eu vou juntar a parte de cima do quibe. Eu faço como se fosse o formato de uma coxinha. Tá vendo? Aí o que a gente vai fazer aqui? Com o côncavo da sua mão, você vai modelar o quibe. Olha só, você vai apertando ele aqui até que ele fique no formato tradicional de quibe, tá bom? Vou fazer mais alguns aqui com vocês. Molha a mão. 100 gramas. Novamente, amassa bem, uma bolinha. Abro aqui o lugar para pôr o recheio. Afino as laterais e não o fundo. Uma colher de recheio. Fecho aqui como se fosse uma coxinha. E finalmente, com a minha mão,
eu modelo esse quibe. Ok? Com a mão molhada, você vai ver que vai ficar mais fácil. Com a mão seca, ele começa a grudar na nossa mão. Por isso a dica aí de molhar a mão. Vou fazer os outros aqui, então. Fritar nosso quibe, então. Numa panelinha mais funda, para que você use menos óleo, é uma dica que eu dou para você fritar o quibe, porque provavelmente você não vai conseguir reutilizar esse óleo, ok? Não é como batata frita, por exemplo, que o óleo vai ficar limpinho e você vai poder reutilizar. Aqui, como é carne, não é assim. Você usa uma vez só e tem que desfazer. Então, numa panela bem quente, com óleo bem quente, nós vamos fritar alguns quibes aqui. Vamos lá, então. Coloque o quibe e não mexa até que você percebeu que já fritou um pouquinho embaixo. Se você mexer nele aqui, você vai quebrar esse quibe, tá bom? Então, nós vamos fritar em duas etapas. A parte de baixo, antes de dourar por completo, você precisa dar uma viradinha, que senão ele vai rachar também a parte de cima aqui. São só alguns cuidados para você ter um quibe bem fritinho aí, tá bom? Então, ó, esperamos um pouquinho, agora a gente vem e vira esse quibe. Sempre com bastante óleo, tá bom, gente? Para que cubra ele. Vocês vão ver que assim que a gente tira ele do óleo, ele já fica sequinho. Você não vai ter um quibe encharcado se você fizer essa receita. Já tá quase bom. Deixa eu olhar. Olha só. Deixa só mais um pouquinho. E aí já está ótimo. Prontinho. Eu vou desligar aqui porque eu quero abrir um para vocês verem. Olha só. Quando você tira do óleo, ele já seca, tá vendo? Agora então a gente coloca num papel absorvente aqui. E vamos experimentar nosso quibe. Eu vou dar para vocês duas sugestões de como consumir o quibe. Primeiro eu quero mostrar para vocês como é que ficou esse quibe no meio dele. Olha só. É só uma casquinha e o resto é recheio, tá vendo? Agora eu vou sentar ali um pouquinho para mostrar para vocês como é que a gente pode consumir esse quibe. Duas maneiras que a gente pode comer esse quibe. Ou você come só com limão, que já é muito bom. Então, quando você for servir seus convidados, por exemplo, já coloque limão, né? Gente, é muito gostoso. Ou então, eu tenho que coalhada seca. Você vem e passa o seu quibe na coalhada seca e se diverte. Com limão e coalhada seca fica melhor ainda. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Façam, vocês vão se apaixonar. Inclusive, você pode fazer isso aqui para vender. O retorno é muito bom, porque são pouquíssimas pessoas que sabem fazer um bom quibe, tá bom? Os quibes que a gente encontra por aí são puro trigo, porque as pessoas fazem para economizar. Não é esse o nosso objetivo. A gente quer que a pessoa tenha uma experiência de verdade quando ela come esse quibe, tá certo? Então façam conforme a receita, que vocês não vão se arrepender. Até a próxima aula, então.